Ei, gente. Oi. Me chamaram pra fazer doação de plasma. Desci aqui na região do hospital. É uma região tão tranquila, tão calma, super arborizada, que tem várias casas também, acho que são casas de repouso e tal. E o estabelecimento francês de sangue, que é onde eu vou fazer a doação do plasma, é por aqui. Eu tô procurando ainda. Mas repara nessa região, ó. Uma coisa boa, aqui tem estacionamento. Vermelhos no meu sangue e essa parte branca aqui do lado. Eu não tenho como mostrar porque meu braço está ocupado. Bom, missão cumprida. Foram super atenciosos. Lanchei depois, conversei com as pessoas, fiz uma matéria para o jornal daqui. E agora vou embora para casa, espero não desmaiar no caminho, como às vezes acontece comigo, que eu sou meio lerda para essas coisas. Eu conversei com o responsável pelo lugar onde a gente faz a doação, porque ontem eu vi uma matéria que dizia que na Suécia, cada vez que você salva uma vida pela sua doação de sangue ou de plasma ou de não sei o que mais, eles te enviam uma mensagem de texto falando: você salvou a vida de fulano de tal. Aí eles me falaram que isso não faz sentido, o jeito francês de falar, né? Porque sempre salva uma vida. Todas as nossas doações são utilizadas para salvar vidas. Então que para eles não fazia sentido ficar mandando mensagem falando isso. E que isso poderia também criar pessoas que falam assim: já salvei tantas vidas, não preciso doar mais. Essa é a forma francesa de pensar, mas pelo menos eu informei que existe essa motivação, que lá na Suécia eles fazem dessa forma, né? Meu tipo de sangue é AB positivo. Eu sou receptora universal, ou seja, as pessoas que têm o sangue AB positivo podem receber doações de sangue de todo mundo. Isso é ótimo. Porém, para doar, a gente só pode doar sangue para quem é AB positivo. Já o plasma, pelo que eu entendi, o meu plasma, ele pode ajudar todo mundo. Então, por isso, o plasma do AB positivo é mais precioso, assim, para quem faz a coleta de sangue, coleta de plasma, essas coisas. E eu passei a vida inteira sem saber disso. Eu só fiquei sabendo esse ano que o meu plasma seria importante. Talvez mais importante do que o sangue completo mesmo. Olha só quantas coisas a gente leva a vida inteira para aprender. A gente está se achando sem importância e de repente a gente descobre que a gente tem uma importância, né? Olha o tamanho do curativo que eles fazem. Eu queria comentar sobre um estudo que saiu na semana passada, se não me engano, ou na retrasada. Já tem um tempo, mas já tem um tempo que eu tô querendo comentar sobre isso. Não é aquele estudo do estupro, que é absurdo, que as pessoas culpam a vítima ainda. Se alguém ainda tá culpando a vítima, não foi por falta de comentários, mas é por falta de reflexão da própria pessoa mesmo, né? Tem horas que a gente tem que deixar a mente das pessoas trabalhar um pouco por elas mesmas para um dia entender. Bom, então nós vamos falar sobre um estudo que teve em relação às profissões do futuro e profissões que ficaram no passado. Foi um estudo da Ernst Young, e que falava de diversas profissões que vão ser bem vistas no futuro, vão ser procuradas, assim como outras profissões que vão acabar. Há mais tempo, no início do ano, eu li um texto sobre o fim da profissão de advogado como ela existe hoje. Eu não sei mais onde está esse texto, se eu encontrar eu vou colocar aqui na descrição. Mas o que me deu a entender foi que o advogado, do jeito que ele existe em alguns lugares, sendo um advogado mais de Ctrl+C, Ctrl+V, isso vai acabar. Essas petições que podem ser substituídas por um algoritmo mesmo que pode fazer, já estão até sendo substituídas por isso. Porque se for só com base em Ctrl+C, Ctrl+V, assim como algumas decisões também a gente vê que são com base em Ctrl+C, Ctrl+V, isso pode ser substituído por um robô. Então isso não tem necessidade mais. Tudo que for muito automatizado vai ser completamente automatizado. Esse tipo de profissional vai ser facilmente substituível. E os profissionais que ficarão serão os profissionais que usam mais a empatia, a interdisciplinaridade e a curadoria no trabalho. São aqueles que têm capacidade de pesquisa, aqueles que têm capacidade de compreensão de coisas que vão além do que uma máquina pode fazer. Então, isso tanto num texto que eu li no início do ano, que de novo, se eu achar, eu vou colocar aqui na descrição,
quanto nesse texto que saiu na semana passada, que eu também vou colocar na descrição, isso vai ser valorizado. Profissionais com capacidade interdisciplinar, com capacidade de curadoria e com capacidade de empatia, que é exatamente isso, de você reconhecer uma necessidade, de você ver algo além do que foi apresentado. É isso que vai importar. E aí, nessa lista de profissões do futuro, eu vou elencar aqui algumas que eu consegui anotar. O profissional Treiber, que chama, que é o especialista em unir pessoas de diferentes culturas em torno de um projeto comum. Isso está no texto que será linkado aqui embaixo. O professor freelancer, que seria para o caso de um ensino pontual, assim. Eu achei interessante isso, não conhecia esse conceito. Fazendeiros urbanos, adoro isso. Isso já existe naquele filme Demain, que traduzindo seria amanhã, né? Demain é amanhã em francês. Eles falam muito dos fazendeiros urbanos dos Estados Unidos, em Detroit, e tem muitos aqui também na Europa. É uma profissão que eu vejo um grande futuro e ela vai ser muito valorizada, porque a gente vai aprender a fazer nosso próprio alimento, a compostar. Instaladores domésticos, designer de impressão 3D, designer de realidade virtual, perito forense digital, especialista em energias alternativas, analista de gestão, consultoria estratégica. Aí nessa lista estava direito em geral, principalmente direito internacional e arbitral. E aí eu ainda acrescentaria aquele mediador que é capaz de resolver os problemas antes que eles cheguem no tribunal, ou que é capaz de se antecipar mesmo aos problemas. Eu acho que o trabalho do mediador, ou mesmo do advogado conselheiro, é super, super importante para o futuro. E aí, cuidadores, que entram os cuidadores de idosos. E nesse ponto eu queria, em relação aos cuidadores de idosos, eu queria falar sobre um medo que existe entre algumas pessoas que vão chegando, vão passando dos 30, né, como a minha turma tem passado, que é o medo de terminar a vida sozinho, de ficar sozinho. E aí muita gente começa a falar assim, vou ter um filho pra não ficar sozinho no fim da minha vida, pra não morrer sozinho. Que aí, por isso que eu tô linkando com essa conversa, é como se você, desde que a criança nasce, você já colocasse para ele a profissão de cuidador de idoso depois que você estivesse idoso. E, embora seja uma profissão linda e muito nobre, não é a profissão que todos querem ter. Então é um pouco cruel você esperar que o seu filho, que ainda nem nasceu, ele já vai estar predestinado a ser o seu cuidador de idoso quando você estiver velhinho. Claro, todos nós filhos temos dever de assistência aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos parentes mais próximos, mas você não pode esperar, por exemplo, que todos vão ter tempo e condição de ficar lá do seu lado quando você estiver velhinho. Por exemplo, no meu caso, eu moro em outro país, meus pais moram no Brasil e eu moro na França. É claro que quando eles precisarem, eu vou fazer de tudo para estar do lado deles, mas eles não podem depender de mim para isso. Então, que bom que a profissão de cuidador de idoso vai ser uma profissão do futuro e tal. E tomara que a gente, antes de ter filhos, a gente pense, né, nessa possibilidade de que o nosso filho não vai poder estar do nosso lado o tempo todo quando a gente envelhecer. Ou porque ele não pode, ou porque às vezes ele não quer tanto isso pra ele, às vezes ele não tem essa afinidade com, né? Ou às vezes, infelizmente, pode acontecer dele partir antes de você, enfim. Tenho conversado isso com algumas pessoas da minha idade que começam a falar em ter filho. Eu acho que ter filho deve ser lindo, deve ser uma experiência maravilhosa, mas que não seja por isso. Não tenha filho para você não morrer sozinho, entendeu? Que não seja essa a principal motivação para você ter uma criança. Outra coisa que eu converso com as minhas amigas é, ok, não vamos ter filhos, mas nós temos amigos, né? Pode ser que a gente não tenha filho, mas a gente vai ter amigos, a gente vai cultivar amigos, então a gente vai ser velhinha com vários amigos em volta. Sim, vamos ser velhinhas com vários amigos em volta. Porém, eu acho que mais importante ainda do que ficar cultivando as amizades que nós já temos, é você cuidar da sua cidade, para que a sua cidade seja um lugar acolhedor que propicie o encontro de pessoas. Porque pode ser que seus amigos mudem de cidade também, pode ser que os seus amigos morram antes de você, pode ser várias coisas.
E se você tem uma cidade onde quando você vai na padaria, você conhece fulano de tal que tá na lavanderia do lado, você passa em frente a uma livraria e conhece também o livreiro, você tem uma vida social, você tem um mínimo de condição, assim, se você precisar de uma assistência, de alguém que te ajude a ir até a farmácia, você vai ter isso. Então eu acho que uma cidade que propicia o encontro é uma coisa que a gente deve lutar muito, principalmente agora em época de eleições para o prefeito, né, que tem propicie parques para que as pessoas possam ficar sentadas lendo um livro se elas quiserem, ou que tenham atividades no parque, yoga, ginástica, sei lá o que. Tenham essas coisas para que a gente possa encontrar mais gente, né? Aqui em Avignon, felizmente, é uma cidade que propicia isso. Tanto que esse fim de semana foi impressionante. A gente conheceu, assim, 5 pessoas novas que na quinta-feira e no domingo a gente já tava todo mundo num concerto junto, sabe? Na verdade, não precisa nem que a cidade seja pequena. Uma cidade grande pode propiciar isso também. Se for uma cidade grande que nos bairros você possa encontrar um supermercado com as coisas mínimas pro seu dia a dia, um restaurante, um café, uma padaria, uma escola para levar criança, se você tiver todo o mínimo para sobrevivência em cada bairro, você também já tem esse apoio entre as pessoas, entre a comunidade que você pode querer conhecer. O importante é a gente querer conhecer os outros, né? Eu lembrei de um caso de uma amiga minha que os pais dela tiveram uma experiência que a casa deles foi arrombada e levaram tudo dentro de um caminhão de mudança enquanto eles estavam almoçando de tarde. E a vizinha viu, só que não desconfiou de nada. Ela achou assim, olha, os vizinhos estão de mudança, ah, que coisa. Isso por quê? Porque eles não tinham muito contato com a vizinha, porque se eles tivessem um pouco mais de contato, ela ia achar estranho. Ela falou assim, nossa, eles vão mudar e nem me avisaram e tal, vou ligar pra dar um oi, pra dar um tchau. E aí ela ia ver que tava acontecendo alguma coisa errada, né? Eu acho assim, a gente pode defender a nossa individualidade, claro, a gente não tem que se expor completamente pros vizinhos, não tem que contar sua vida pessoal total para os vizinhos, não tem que contar sua vida pessoal pra ninguém, se você quiser. Mas cumprimentar as pessoas, falar um mínimo, assim, de coisas até para a sua própria segurança, para que as pessoas mesmo façam segurança uma das outras, eu acho que isso pode ajudar muito na vida e na nossa velhice, se a gente for morrer sozinha, né? Tomara que não, tomara que ninguém morra sozinho, porque no final das contas, eu acho que todo mundo vai ficar meio sozinho no final, então vamos ficar todo mundo junto sozinho?